Amém. Fala, Carlinho. Fala de... Vou te chamar já, VCD. A gente espera junto o pessoal chegar. Hoje vai ser bênção, viu? Hoje vai ser bênção. Por cristocidência, vai um bater no outro. Na verdade, um encaixar no outro, né? Vamos embora. Aleluia! Chegamos! Glória a Deus. Deus tem grandes Por coisas Crist... para fazer hoje, viu? Vai sim. Tava comentando aqui agora, por cristocidência, o assunto vai um encaixar no outro também ali. Amém. Tu vai falar sobre os dons espirituais e o próximo vai falar da utilização do dom espiritual no dia a dia. Para proclamação do Hum, evangelho. sim, sim, Vai ser sim. massa. Eu ia tocar um pouquinho disso aí, viu? Digo Pode logo. tocar, não, pode tocar, pode ficar tranquilo. Porque cada um vai É, tocar da sua forma, é tranquilo. E durante a é, semana é é um assunto inevitável, único, mas é todo mundo vai tocar inevitável. nisso. É. Olha, Levi entrou aí. Ei, Levi. Seja Davi, bem-vindo, Levi. Levi, Fábio também, ó. Muito bom. É inevitável que a gente toque nos mesmos assuntos. Agora, cada um tem uma sua unção específica, né? Sim, E com vai, certeza. meu E amor cada chegou um. aí. Meu amor, Neguinha. não, eu vi Cláudia. Cláudia Rodrigues. Ela. Mas Olha aí. Cláudia Rodrigues. vai ser mais ou menos que uma repetição durante toda essa semana. Uns com um assunto mais, Isso. sei lá, Às mais. vezes você. É como você ministrar um assunto, né? Um assunto, você ministra o mesmo assunto, aí você vai tocar em outras coisas. Porque cada um, Deus dá uma unção diferente, né? Eu tô pensando em semana que vem fazer outra série mais voltada para os ministérios. Ministério de oração, ministério de louvor, ministério tal, para cada um mencionar Sim, o que é o seu ministério, para as pessoas entenderem que a igreja não é só culto, né? A igreja tem ação. sim, sim. É isso, é verdade. Olha, Bruno entrou. Seja bem-vindo, Bruno. Aham. Fábio. Fábio Nádia também? já entrou, Fábio também. Olha aí, Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Graça e paz. Bom demais tê-los aqui. Amanhã Vamos esperar aí o povo. a casa tá com a gente. Carlos vai falar de Oi? quê? Carlinhos já sabe do que é que tu vai falar? Ô, André, que esse povo faz tudo surpresa. Bruno. Ei, Bruno. Seja bem-vindo. Graça e paz. Ali, 7h04, 7h05 a gente começa. Pelo menos orando, né? Certo. Amém. Faça Ó, as honras. André ainda não sabe do que vai falar. Graças a Deus. Vai orando, irmão. É, deixa o Espírito agir. Ó, Ariane, até a Ariane tá aí, ó. Espera, Giovana. papai me dizer, é isso mesmo. Mas ele vai dizer. Isso é outra benção aí. A gente fica se curando lá nos corredores do CETEC. Um chorando no ombro do outro. Amém. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos começar, porque senão acontece que depois que começa, o tempo voa e, como ontem, às vezes não É, consegue nem concluir o assunto. verdade, verdade. Mas E vamos a lá. gente tem que também, hoje, a gente tem que também começar a ensinar o povo a começar as coisas na hora certa, Sim, com né? certeza. Porque quem entra na hora, a gente desonra ele, né? Esperando Sim, quem se atrasa, exatamente. E acaba às vezes né? saindo a pessoa porque tá esperando lá. Isso, demorou muito, verdade. Tu queres orar ou queres que eu ore? Pode começar. Pai, quero te pedir perdão, Pai, por todos os meus pecados, Senhor.
Nos torna limpos, Senhor, para que possamos estar proclamando a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Te agradecemos por esse dia, Pai, por todos os livramentos que tem nos dado, Senhor, por toda a provisão, Senhor, porque Obrigado. tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti, Pai. Esse momento é para Ti, Senhor Jesus Cristo. Recebe, Senhor, esse louvor, essa adoração, Senhor Jesus Cristo. Recebe esse momento como aroma suave, Senhor Jesus Cristo. Acampa os Teus anjos, Pai, nesse momento, na casa de cada um aqui, e acima de todos, dia a dia, Pai, que vem aqui para falar da Tua palavra, Pai. Não deixa que nenhum mal sobrevenha sobre a sua casa, Senhor Jesus Cristo. Envia anjos, Pai, para a casa dele para estar fazendo a proteção, Pai. Reveste ele com as tuas armaduras espirituais, Pai, para que as ciladas do inimigo não possam estar o encontrando, Pai. Muito menos nesse momento. Te agradeço por quem tu és, Pai. Te agradeço pelo teu amor e te agradeço por todos os dons que tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Sobretudo sobre a Di, Pai, para estar proclamando a tua palavra nessa noite para essas pessoas. Abre o coração de cada um que está aqui, Pai, amolece, Pai, para que a tua palavra possa entrar em um solo rico, Pai, em um solo que vá dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém. 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 Então, graça e paz. Nós fomos convocados aí pelo pastor Maicon, para a gente falar um pouquinho sobre Pentecostes. E a gente teve uma palavra ontem abençoada aí do nosso professor, né? Ele tocou num ponto interessante, que é a parte histórica do Pentecostes. E a gente viu que era uma das festas mais importantes naquela época para os judeus, né, para o povo de Deus. E Jesus escolheu justamente essa festa, né, onde eles todos se reuniam. Eu acredito que porque ia alcançar muitas pessoas, e pessoas de todos os lugares, né? É a plenitude dos tempos, lá em Atos 2. Isso, exatamente. Então, Jesus escolheu exatamente aquele tempo ali, e ele disse, olha, vocês não devem sair daí, vão esperar até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E o Pentecostes, na verdade, realmente a do Santo de todos aqueles que estavam lá, que creram na palavra, né, que eles estavam pregando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria logo começar, se eu fosse dar um título a esse momento aqui que a gente fosse falar, eu ia falar sobre o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. E isso aí seria a dupla ação, a operação do Espírito Santo sobre nossas vidas, nós que cremos na palavra. Então, o Espírito Santo, ele age dessas duas formas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito dentro de nós e sobre o Espírito sobre nós. Eu queria começar com alguns textos logo, lendo. Então, eu queria dizer a você que se você quiser, puder, vai anotando aí, que a gente vai ler alguns textos que eu gosto muito do estudo bíblico, porque você fala, mas você mostra na palavra, porque aqui a gente não vai falar doutrina de homens. Eu quero deixar bem claro isso, a gente não vai falar doutrina de homens, mas a gente vai falar o que está escrito na palavra. Amém? Então a gente vai interpretar à luz da própria palavra o que Deus quer que a gente entenda sobre isso. Então a gente vai começar lá no livro de João, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. Olha o que João escreve, né? Ele diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber. Então é interessante que quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente crê, né, que a palavra, o Evangelho, a base do Evangelho é justamente isso, você pregar sobre Jesus Cristo, sobre a obra redentora, né, que Jesus desceu ao céu, né, ele se esvaziou de Deus, ele se esvaziou de todo o poder, desceu aqui na terra, morreu por nós, se sacrificou por nós, mas a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele subiu ao céu e está sentado à direita. Então, essa é a palavra. Então, a Bíblia diz que quem crê nisso, recebe a salvação. E a Bíblia diz que quando você crê nisso, a Bíblia diz que o Espírito da verdade passa a habitar em você. Olha o que ele diz aqui. E esse Espírito, que é o Espírito Santo,
quem é do mundo, quem não crê, não pode receber. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Começa por aí, dentro de você. Aquele que reconhece Jesus como Senhor, que reconhece que Jesus veio aqui na terra, que morreu, que ressuscitou e que está vivo lá no céu. Então, quando a Bíblia diz aqui nesse texto, é o Espírito que habita em nós. Ele habita em nós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse é um ponto. Aí agora vou lá para Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas vereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que agora aqui, né, no livro de Atos, Lucas escrevendo, ele diz que isso aqui é Jesus dizendo, né, aos discípulos, que eles iriam receber poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Então veja aqui que agora não é mais o Espírito Santo dentro, é sobre. Né? O Espírito Santo, ele estava vindo sobre os discípulos. É diferente de estar dentro. Vou ler outro texto para provar mais isso. Lá em João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, isso é Jesus falando, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha o que Jesus estava dizendo. Isso é aquela conversa que ele teve com aquela mulher samaritana. Sim. E ele diz que aquele que beber da água, na Bíblia, quando se fala muitas vezes da água, ele está simbolizando o Espírito Santo. Geralmente, quando fala da água, na Bíblia se refere ao Espírito Santo. Então, aqui ele está dizendo que aquele que beber, né, nunca mais terá sede. Ele, deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, o Espírito Santo, quando habita, quando entra dentro, né, na hora que o pleonasmo, entra no homem, né, vai passar a habitar lá dentro, ele jorra para onde? É o que ele diz aqui, para a vida eterna. Então, é um outro ponto importante que a gente precisa entender, que quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós estamos capacitados, né? Fomos gerados novamente, a Bíblia diz que nós somos gerados por Deus nesse momento para a vida eterna. Então, olha outro ponto, né? E vamos ver outro texto lá em João 7, e esse aí está falando do Espírito dentro também. Agora vamos ver outro texto que fala sobre o Espírito sobre nós. João 7, do 37 ao 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, falando de novo de rio, de água, ele diz aqui, quem crê, fluirão rios de águas vivas. E no 39 ele diz, isto ele dizia, olha aqui que a própria Bíblia explica, isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, olha que ele diz, que do seu interior, né, fluirão rios de água viva. Aqui ele está falando sobre o Espírito Santo sobre, né, que aqui eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Mas ele está falando que fluirão rios de águas vivas, fluirão rios. Então, a gente observa aqui nesses 4 textos que a gente leu, eu fiz questão de ler dois de cada significado do Espírito. Isso, exato. Então, eu li 2 textos que falavam sobre o Espírito dentro de nós e 2 textos que falavam sobre o Espírito sobre nós. E são funções diferentes. A gente observa aqui que é uma dupla obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro, ele nos capacita para a vida eterna, não é? E a gente vai ver mais na frente o que é que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo dentro. O que é que ele faz com a nossa vida? E a gente viu também aqui 2 textos que falam sobre o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, que também tem outra função. Ele diz aqui que a primeira coisa que ele vai nos dar, poder. E a segunda, nesse segundo texto que a gente leu, que fluirão rios de águas vivas. Rios. Então, isso indica alguma coisa que você vai poder fazer para outras pessoas. Amém? Vocês estão indo bem até aí? Estão entendendo? Aleluia? Se tiver dúvida aí, pode perguntar, viu, povo?
Não sei Isso. se vai dar tempo de responder agora, mas em algum momento a gente vai chegar Mas lá. a gente vai para frente. Então, assim, a gente observa que ele fala de águas na fonte, né? E águas no rio. Porque a fonte? A fonte é dentro de nós. Aquela água que vai fazer bem a nós mesmos. E a água no rio, né? Que ele fala da água, fluirão rios de água, é a água, aquele poder do Espírito, a função do Espírito que vai fazer o bem para as outras pessoas. Amém? Uhum. Aleluia? Amém. Então, Aleluia. ele diz aqui que, como eu falei, né, a Bíblia, ela, quando fala em água, ela fala muito se referente aos frutos, ao Espírito Santo, digo, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os frutos e dons, né? Que é justamente quando a diferença entre o Espírito dentro e o Espírito sobre também, com relação aos frutos do Espírito e aos dons que é em aquele texto que a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons, né? E a gente vê que a diferença aí são nove características do fruto do Espírito e 9 dons que são colocados dentro de nós para a gente exercer atividade para alcançar outras vidas. Então, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito Aí ele vai aqui dizer 9 características do fruto do Espírito. Olha só, ele diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, gozo é alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra essas coisas não há. Observe que aqui ele está se referindo a características intrínsecas do ser humano. Então, quando eu recebo Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. E essas características do Espírito, elas são frutos que devem ser evidenciados na minha vida. Amém, gente? Amém. Então, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses frutos, eles têm que aparecer na sua vida. Amém? Sim. Porque se esses frutos não aparecerem na sua vida, né? E se esses frutos não aparecerem na sua vida, você está evidenciando que você pode até tê-los aqui dentro de você, porque você confessou Jesus, mas você está andando na carne. Porque a Bíblia diz que os frutos do Espírito, eles são contrários aos frutos da carne, né? Aquilo que a carne produz é diferente do que o fruto do Espírito produz. Então, se você é cristão, é evidente, é necessário que esses frutos sejam evidenciados na sua vida. Vou ler de novo para você ver lá. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, olha o que o batismo, né, o Espírito Santo faz. Esse aí é a função do batismo do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Agora, se a gente for lá para 1 Coríntios, capítulo 12, né? Capítulo 12, dos versos 7 a 11, diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só agora essa palavra. Ele diz que a manifestação do Espírito, do Espírito, é dada para cada um para o que for útil. Então, qual o objetivo do Espírito Santo sobre nós? Para a gente ser útil para as outras pessoas. Amém? Não é mais agora para nós. Amém? Porque para dentro de nós a gente viu que são o Espírito Santo, o fruto do Espírito. Agora, o Espírito sobre nós, ele nos capacita com os dons para que possamos ser úteis para as outras pessoas. Ele diz no 8, a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Deixa eu só olha então essa outra função.
Amém. Eu só te interromper rapidinho com uma dúvida. Pode falar. Com relação tanto aos frutos do Espírito como aos dons do Espírito, já que são 9, e que tem que se evidenciar esses dons na nossa vida, uns mais, uns menos, Sim. certo? E bem parecido também seriam os dons, mas não de igual forma, né? Porque os frutos do Espírito, todos eles irão nos acompanhar. Já os dons, nem todos. Sim. É isso? Tá certo meu Sim, sim. pensamento? Tá Já que certo. serão dons... Porém, Pode você está continuar. certo. Porém, a Bíblia diz que nós devemos procurar os melhores Buscar. dons. Buscar os melhores dons. Buscar. Então, se E se você nós temos buscar qualquer dom, passamos Deus os vai te outros em dar. oração. Amém? Então, se Exatamente, você amém. tem um desejo, se você tem um desejo no seu coração de ter qualquer um desses dons, que embora Deus dá liberalmente, e Ele é Deus que escolhe, é Deus que dá, mas a Bíblia também diz que você pode buscar. Amém? Sim, Então, se você amém. buscar, Deus vai te dar. Amém, gente? Amém aí, Amém. Ju? Amém. Amém. Então, por isso, porque tem pessoas que evidenciam mais do que as outras pessoas, porque buscam. Porque buscam, Amém? exatamente. É só buscar. Amém? Então, a gente, Amém. baseado, os dons do Espírito Santo são dados para o que for útil. Ou seja, para que os cristãos possam abençoar outras vidas através dos dons. Amém? Então, baseados nessas duas passagens de Gálatas e de 1 Coríntios, capítulo 12, a gente pode concluir que o Espírito habitando em nós, né, é para darmos frutos. E o Espírito derramado sobre nós para o serviço. Amém? Então, Amém. se você quer, por exemplo, trabalhar na igreja, quer ser uma bênção na sua igreja, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre você. E isso está disponível para qualquer um cristão. O ímpio não pode receber. Amém? A própria a gente viu aqui que o ímpio não pode receber porque não conhece, não crê. Mas para qualquer cristão, todos esses dons podem ser derramados sobre suas vidas. E o Espírito Santo pode ser derramado sobre... O batismo no Espírito Santo pode ser derramado sobre você, se você apenas crer. Amém? Aleluia. Amém. Vamos para frente? Vamos embora. Vamos para frente, né? Tu vai Aleluia. mencionar, se eu não me engano, é Atos 19. Se eu não me engano, é Atos 19. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vamos falar em Atos 19. Não, é porque me veio à mente agora com essa conversa aí. Ótimo. Então, estamos em espírito. Estamos. Então, olha só, o revestimento de poder. Por que eu vou falar um pouquinho sobre o revestimento de poder? Porque durante muito tempo, né, eu fui ensinado, e eu não condeno, né, isso, as pessoas que me ensinaram assim. Agora é a parte boa. Eu fui ensinado, e não condeno, como eu estava dizendo, não condeno as pessoas que me ensinaram dessa forma, porque é também a falta de conhecimento da palavra, né, que o batismo com o Espírito Santo, quando aconteceu lá no Pentecostes, né, e é verdade, de certa forma é verdade, que ali foi um dom de línguas estrangeiras que ocorreu em Atos capítulo 2, né, no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Porque ali havia muitas pessoas de vários lugares, como foi bem colocado pelo nosso professor ontem, né? Então o Espírito Santo desceu e se moveu ali, de forma que os discípulos eles falavam na sua própria língua, e as pessoas que eram de outras nacionalidades entendiam na sua própria língua. Então foi uma coisa sobrenatural, né? O derramamento do Espírito naquele dia foi tremendo, e isso aconteceu ali. Mas isso não quer dizer que o derramamento do Espírito e o batismo no Espírito Santo foi só para isso. Amém? Amém? Então, a gente vai ver agora aqui alguns textos que provam isso que eu estou falando. Porque e a gente, inclusive, já está no Novo Testamento aqui, né? Pois já está no Novo Testamento. A gente não vai... Na verdade, eu não vou ler nem o texto do Velho Testamento. Uhum. Eu vou ler só o texto do Novo Testamento. Então, Ana está pedindo para entrar aí, ó. E a Ana, tu já está dentro. Só escutar agora. Aquela bichinha. Então, assim, eu estou falando isso porque durante muito tempo eu aprendi e acreditei que o batismo no Espírito Santo foi apenas para aquele momento de Pentecostes.
né, para que as pessoas pudessem entender os discípulos na sua língua materna, mas não fica por aí. Eu vou provar isso na Bíblia, né? Amém. Então, o revestimento de poder. Então, um exemplo que eu vou dar é que lá em João 22, quando Jesus fala para os discípulos permanecer, né, em Jerusalém para receber o Espírito Santo, observe o que aconteceu antes ali. Lá em João 22, diz assim, ele diz assim, mas ficai na cidade até que do alto... Não, em João 22, mostra que Jesus já havia soprado sobre eles e falado, receber o Espírito Santo. Observe que em João 22, Jesus soprou sobre os discípulos e os discípulos haviam recebido o Espírito Santo. Amém? Então é importante a gente entender isso. E observe que Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então, nesse momento aí, Jesus soprou sobre eles e o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Amém? Amém. Está entendendo até aí? Mas veja que Jesus, depois disso, Jesus disse a ele, ó, vocês não vão sair de Jerusalém. Vocês vão ficar lá, porque o Espírito vai descer sobre vocês. Olha aí! Então, uma coisa é o Espírito Santo dentro de nós, e outra coisa é quando ele desce. Quando ele vem sobre a gente. Amém? Então, olha aqui o que ele diz. Aí lá em Lucas 29, no 49, ele disse que eles iriam ser revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Jesus soprou o Espírito sobre eles. Então a gente entende que o Espírito Santo entrou, passou a habitar neles, e em Atos 1:8, Jesus disse que vocês vão receber poder. Amém? Ao descer sobre vós o Espírito. Então olha que são duas funções diferentes do Espírito. Uma é ele habitando dentro de você, e outra é quando ele vem sobre você. Amém? Amém. Aleluia. Amém? Vamos para frente. Eu confesso que eu nunca tinha visto dessa forma, não, Adi. Não, né? Amém. Não. É vivendo e aprendendo. A gente está crescendo. Aprende. Sim, sim. A gente está crescendo. Então, eu conhecia tudo isso que você está falando, mas não tinha percebido já o sobre você e dentro de você. Isso. Então, o que a gente precisa entender também? Que quando o Espírito Santo ele desce sobre nós, há diferentes manifestações. O que é que pode acontecer? O que são manifestações? O que pode acontecer com a gente? Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, pode acontecer muitas coisas. Né? Então, a manifestação do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 2, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que foi um vento impetuoso, né? E foi derramado línguas de fogo sobre eles. Veja, isso é uma coisa sobrenatural. Isso foi uma manifestação do Espírito. Mas não quer dizer... Sim, e o que foi que aconteceu depois disso? Eles começaram a falar na língua materna deles e as pessoas ouviam em suas próprias línguas. Isso é uma manifestação do Espírito. Não quer dizer que toda vez que alguém for batizado com o Espírito Santo, vai acontecer a mesma coisa. Amém? Não quer dizer, porque esse evento que aconteceu lá em Atos 2, a Bíblia não mostra nenhum outro momento alguém sendo batizado pelo Espírito Santo e acontecendo a mesma coisa. Um vento impetuoso, línguas de fogo sendo derramadas, isso não aconteceu mais. Uhum. Agora tem uma evidência que aconteceu depois disso, em todas as vezes que alguém foi batizado no Espírito Santo. Tem uma evidência e a gente vai mostrar isso. Amém? Amém. Então, eu escrevi aqui, está escrito aqui, dizendo assim, pode ser que essas manifestações gloriosas acompanhem o batismo no Espírito Santo, mas também pode ser que não. Mas o cristão precisa saber que falar em línguas sempre irá acompanhar essa experiência, porque foi assim que aconteceu repetidas vezes no livro de Atos. Então, qual é a principal evidência que você foi batizado no Espírito Santo? Quando você fala em outras línguas. Amém? Isso é uma evidência que está escrito na Bíblia. Então, sempre que ocorreu o batismo no Espírito Santo, alguém foi batizado no Espírito Santo,
essa pessoa, registros na Bíblia, elas falaram em outras línguas. E a gente vai ver alguns. Adi, só antes que Lá em as Atos. pessoas comecem a perder o sono, vamos dizer aqui que quem creu em Cristo já tem o Espírito Santo, tá? Dentro. Isso. Isso aí tem que ficar claro, viu? Isso tem Quando que ficar você bem crê em claro. Jesus Cristo, eu falei logo no começo. Se você chegou Aham, agora, foi lá no perdeu. comecinho. Né? Foi lá no comecinho. Então vamos chegar na hora. Vamos chegar na hora. Então a gente viu que quando a gente crê em Jesus nesse momento, e inclusive que a Bíblia fala sobre esse batismo, ela fala sobre que isso é o batismo em Jesus Cristo. Inclusive tem isso na Bíblia. O batismo em Jesus Cristo é justamente quando você acredita que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aí você é batizado em Jesus. Isso está na Bíblia. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim. Aí eu vou ler o 5, 8, 12, 14 e 15. Diz assim. Ok. Descendo Filipe, à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, exclamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Isso é Filipe pregando, viu? Quando você começar a pregar a palavra, isso vai acontecer com você também. Amém. Aí o 12 diz assim, mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. O 14 diz, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha o que aconteceu aqui, só fica um pouquinho comigo. Filipe começou a pregar a palavra e aconteceu maravilhas, prodígios, pessoas curadas, espíritos imundos sendo expulsos. E aí os apóstolos ouviram que estavam em Jerusalém, que estavam em Jerusalém, em Samaria, receberam a palavra de Deus. Os apóstolos ouviram que eles haviam recebido a palavra e enviaram para lá Pedro e João. Olha o que diz o 15. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Observe que aqui, quem é a palavra? Você sabe quem é a palavra? Deus. A palavra é Jesus. Olha o que eles aqui, eles ouviram que eles receberam a palavra. Então, eles receberam a Jesus. Então, eles receberam Jesus, o Espírito Santo já estava habitando dentro deles. Mas os discípulos, os apóstolos foram lá e oraram para que ele recebesse o quê? O Espírito Santo sobre eles. Amém? Então, mais uma evidência de que quando você recebe Jesus Cristo, não necessariamente você foi batizado com o Espírito. Amém? Isso pode ser imediatamente? Pode também. Basta você crer. Eu já vi um bocado de gente que no momento que recebeu já foi batizada. Isso, exatamente. Tem gente que na hora que recebe Jesus como Senhor da vida, na mesma hora ele é batizado pelo Espírito. Na mesma hora. Então, isso você não precisa fazer curso para ser batizado. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser diácono. Você não precisa ter 10 anos de igreja ou 5 anos de igreja ou fazer um cursilho para ser batizado. Não precisa. A única exigência que precisa para ser batizado no Espírito Santo é você crer em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, primeiro eles receberam a palavra, que a Bíblia diz que a palavra é Jesus, e depois os apóstolos oraram para que eles fossem batizados no Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Aleluia? Aleluia. Aleluia. Já se passaram meia hora, viu? Outra glória a Deus. Sem colocar pressão. Não. Assim, como é que a gente vai ver isso, meu Deus? Bem-vindo, Will Teles. Ó, vou ler um texto aqui em Atos, no capítulo 10. 10. Atos 10. Foi um evento em que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Eu vou resumir aqui, que eu não vou ler tudo não, porque senão não dá tempo, meu Deus do céu. O pastor Júlio fica me acochando aí. Não, é rápido então, demais pessoal, o tempo. O que foi que aconteceu? Pedro, quem conhecia o Pedro aí? Pedro era aquele apóstolo, né? Carnal. Que tudo rebatia, né? Carnal, meio carnalzinho, de vez em quando, bichinho, né? Me lembra de mim quando eu me converti logo, eu ainda estou no processo. Então,
Aí Pedro não acreditava que a palavra de Deus, que Jesus veio também para os judeus, né? Para os ímpios, na verdade, para os gentios, na verdade. É que os judeus, ele era judeu, eles acreditavam que Jesus só tinha vindo para os judeus e não para os gentios. E aí Pedro teve um sonho, né? Um sonho que um lençol caía e Jesus e Deus dizia, ó, come, pega e come. Só que era comida puro, que é puro. O que é puro. Aí ele disse, não vou comer isso não, Senhor. Aí Jesus disse, como é que você vai comer? Como você diz que é impuro o que eu purifico. E aí, lá no final, chega Cornélio, tá, manda uns mensageiros para ele, e ele vai lá ter com Cornélio. E aí, nesse texto aqui, em Atos, capítulo 10, eu estou meio acelerado, porque senão não dá tempo. Em Atos, capítulo 10, no versículo 44, diz assim, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha a evidência, no 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Engrandecendo a Deus. Observe, então, que como foi que os fiéis identificaram que aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? Porque eles os ouviam falando em outras línguas. Amém? Aí agora vamos lá para o capítulo 19. Chegou lá. Atos. Amém, chegou lá. Atos capítulo 19. Eu vou ler do 1. Amém? Amém. Aleluia. Eita, alguém disse aqui, tem tratado com cuidado, há pessoas que jamais irão orar em línguas e nem por isso são menos abençoados. Eu queria responder a você, né? Deixa eu terminar aqui primeiro, depois eu volto aí. Segura essa pergunta aí. Quem é que falou isso aí? Vilma. Vilma? Segura aí, Vilma. Segura aqui, depois, se tiver tempo, a gente vai falar sobre isso. Então, lá em Atos, capítulo 19, versículo 1, diz assim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Olha, Paulo encontrou alguns discípulos ali, algumas pessoas que já tinham crido em Jesus. Olha o que ele perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta de Paulo. Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Você sabia que tem crente que nem ouviu falar nesse negócio de batismo no Espírito Santo? Tem muita gente. E tem muita gente que crê, Vilma, também, que nem todo mundo vai receber. Amém? Mas é para todo mundo. Eu acho que está a disponível. preocupação dela foi aquela mesma que eu falei, sobre o Espírito Santo que você recebe quando creu e o Espírito Santo que você recebe depois. O Espírito Santo é o mesmo. É um só. Agora, a função dele, a gente viu no começo, né? Então, aqui, está disponível para todo mundo. Olha o que Paulo pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Lá em Atos 19, versículo 2. Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí, então, Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Aqui a gente fala, nesse texto aqui, a gente vai entender que são 3 tipos de batismo. São os 3 tipos de batismo que a gente tem. O batismo de João, olha o que ele fala. O batismo de João, que eles falaram, a gente foi batizado só em João. Olha o que Paulo diz. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha aí. Então, o batismo de João, o batismo do Senhor Jesus, que é, quando ocorre esse batismo? Quando você crê em Jesus. Você é batizado no Senhor Jesus. Aí, nesse momento, o Espírito Santo já habita em você. Ele já sabe você. Mas não para por aí. Tem o teu batismo. Que João diz, e quando Paulo lhes impôs, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Amém. Então veja aí que a gente vê 3 tipos de batismo. O batismo de João, que foi para arrependimento. O batismo, que quando você recebe esse batismo, no momento que você crê, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, mas existe um poder, é um plus do Espírito, que quando você é batizado no Espírito Santo, né,
a maior evidência é você falar em outras línguas. E isso está disponível para todas as pessoas. Isso não quer dizer que quem não foi batizado no Espírito Santo é melhor, é pior do que o outro. Não é. E também você pode ir para o céu só crendo em Jesus. Amém? Uhum. Tem muita gente que não crê nisso, que vai para o céu, está com o lugarzinho dele guardado lá no céu. Só que o que vai acontecer aqui na terra? Vai deixar de desfrutar grandes coisas do Senhor. Porque quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe um poder. Para quê? É para você se engrandecer e dizer, eu sou batizado no Espírito Santo, eu agora sou o bambambam. Bam, bam. Não é para isso. A própria Bíblia diz que é para você ser útil. Para você ser útil para o seu pastor, para você ser útil para a sua igreja, para você ser útil para a sua família. Lá em 1 Coríntios Amém, 12, gente? Amém. Lá em 1 Coríntios 12, deixa isso evidente. 12, 7, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que seria para isso, o dom de serviço. Para você ser útil. E é justamente aqueles dons que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Uhum. Aqueles dons lá que a gente viu lá. Então, eu repito, você não vai ser melhor do que os outros para se ensoberbecer. Mas é necessário que a gente busque isso. Primeiro que a gente precisa crer. Se você não crê, deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Se você não crê, você não recebe. Nunca. Eu passei muito tempo assim. Eu passei muito tempo crendo que o batismo no Espírito Santo foi para aquele tempo lá em Pentecostes. Aquele derramamento do Espírito. Eu passei muito tempo crendo nisso. E eu deixei de desfrutar muitas coisas no Senhor. Eu deixei de ser capacitado para a pregação do Evangelho. Eu deixei de ser capacitado para ajudar mais pessoas. Esse é o objetivo do batismo no Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem uma pergunta aí de Will. Qual a utilidade do dom de línguas? Ótimo. Boa pergunta. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, em capítulo 14, ele vai falar sobre o dom de línguas. E a Bíblia diz que o dom de línguas, quem ora em línguas, e o próprio Paulo, né, ele diz que orou em língua mais do que todo mundo. Paulo, escrevendo isso, ele diz que orou em língua mais do que todo mundo. Né? Qual o objetivo primeiro da oração em línguas? É a edificação. Sua edificação pessoal. Porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você não ora com o entendimento. Você não entende nada que você está falando. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta o coração de Deus. Quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo pega, você cita saber de Deus, a relação de Deus, pega aquela resposta e traz para você. Você, às vezes, não vai entender, às vezes não, você nunca vai entender o que você está falando, a princípio, né? Mas existe um outro dom, que é a interpretação de línguas, que se você buscar, você vai ter. Então você vai orar em línguas e vai interpretar. Ou você vai interpretar alguém que orou em línguas. Amém? Então, o principal objetivo é a edificação pessoal. Mas quando você está orando em línguas, você prescruta, a Bíblia diz que você prescruta o coração de Deus. O próprio Espírito. Ele vai lá em Deus e traz as respostas que você precisa. Então você vai ficar mais sensível ao Espírito. Você vai ter muito mais poder na pregação da palavra, porque lembra que o próprio Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder. Para que esse poder? Para a pregação da palavra. Amém. Amém? Amém. Eu estava lendo aqui, está lá em 1 Coríntios 14, 4, né? O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo, inclusive, diz às pessoas que orem em línguas, mas que orem sozinhas, porque quando estiverem no meio da igreja, melhor que seria que eles falassem na própria língua para que edificasse a igreja. Sim, sim, sim. Isso não quer dizer que você não pode orar em línguas na igreja, tá? Sim. Você pode também fazer isso. Agora, como o próprio Paulo diz, que tem que ser com ordem e decência, né? Tem que ter alguém para interpretar, porque não adianta você orar em línguas, né, e ninguém interpretar, porque aí vai ficar... Vai ser só zoado. Só para você. Amém? Amém? Mas é importante demais. Tem um livro do irmão Kenneth Hagin,
que o nome dele é Línguas. Esse livro é tremendo. Se você puder anotar e procurar esse livro, ele vai esclarecer tudo sobre a oração em línguas. Inclusive, ele fala que quanto mais a gente ora em línguas, mais a gente se edifica, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente fica sensível ao Espírito de Deus. E ele vai revelar, o próprio Espírito de Deus vai revelar coisas futuras que a gente nem sabe, através da oração em línguas. Na sexta-feira, o tema central vai ser a oração em línguas. Bem, bom demais. Aleluia, isso é bom demais. Gente, ó, isso é um assunto que é meio tabu, porque muitas vezes, muitas pessoas foram ensinadas erradas sobre isso. Mas a Bíblia, ela é clara sobre isso. Eu li aqui vários textos que falam sobre isso. Então, é só você acreditar no que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu não li nada contrário à palavra. Eu só li o que eu li textos bíblicos. Não tirei na minha mente, não tirei nada em nenhum outro local. Foi na Bíblia. Se você crê na Bíblia, então crê nesse negócio. Amém. Amém? Alguma pergunta aí mais? Não, até então não. Pode continuar. Amém. Então vamos para frente. Tem tempo ainda, é? Temos 15 ainda. Pouco Eita, menos de glória. 15 minutos. Eu acho que tu pode, em 10 minutos aí, tentar fazer uma síntese e nos próximos 5 a gente se despede e tira algumas dúvidas. Amém. Amém. Aleluia. Mas tá gostoso o assunto. Amém. Não se Amém. Vamos preocupe para não que frente. durante toda a semana a gente vai tocar nessa tecla aí. Não tem É? como falar de Pentecostes sem falar disso. De dons. Isso. Vamos lá em Atos, capítulo 8. Falar um pouco mais Atos sobre 8. isso. Atos 8 quanto? Atos. Deixa eu achar aqui. Saulo, Felipe prega em Samaria, Simão, Pedro em Samaria. A conversão de Saulo. Atos 8, capítulo. Eu acho que já li esse texto, né? Eu li. Atos 8, deixa eu ver, 16. Eu li. Que tinha recebido a palavra de Deus, e era Pedro e João, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Sim. Tinham apenas sido batizados, 16. Depois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de imposição de mãos. Certo. Então, sim, era a uma gente pergunta observa minha. aqui... É uma pergunta minha que eu já sei até a resposta. Mas a pergunta seria, é necessário a imposição de mãos? Exatamente, era isso que eu ia falar. Não, não é necessário. Embora, né, a gente tenha visto em várias ocasiões da Bíblia, as pessoas recebendo o Espírito Santo sobre eles com a imposição de mãos, mas não é necessário. O que é necessário para você ser batizado no Espírito Santo? Você crê nisso. Inclusive, eu particularmente, fui batizado no Espírito Santo sem imposição de mãos. Né? Uhum. Como eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, de pesquisar, né, de estudar sobre a palavra, eu era muito curiosinho e tal, e eu gostava de ver as coisas, né? Isso é importante. Eu até aconselho você a ser assim, tá? Nisso que eu estou falando aqui, ó, vai confirmar na palavra. Seja um crente bereano. Né? Crente bereano foi elogiado por Paulo, porque quando Paulo falava as coisas, eles saíam dali, sabe o que eles iam fazer? Iam pesquisar, iam ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. E eles foram elogiados por Paulo. Então, eu sempre fui de fazer isso. E aí, eu fui ensinado, como eu já disse, muito tempo, dizendo que o derramamento do Espírito foi só para aquele tempo. Mas quando comecei a ler esses textos, meu querido, eu comecei a ler esses textos aqui e eu comecei a ver, opa, tem alguma coisa errada aí. Uhum. Porque se está escrito aqui, rapaz, eu quero isso. Eu comecei a dizer isso. Não, se está escrito, então, se eu sou cristão, eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, então eu tenho direito a isso. Sabe? Não fica pensando que é só algumas pessoas que vão receber, não. Tira isso da mente.
Porque isso é o diabo que coloca na nossa mente essas coisas. Sabe, o maior campo de trabalho do diabo é na nossa mente. Então a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 2, que a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você vai entender aquilo que você tem direito. E eu comecei a ver que eu tinha direito a isso. Então eu comecei a orar em casa, sozinho, orando, pedindo a Deus para ser batizado pelo Espírito Santo. Amém. Então, em determinada noite, eu estava dormindo, eu acordei orando em outras línguas. Aleluia. Amém. E aí, ó, sabe o que veio na primeira coisa na minha mente? Eu digo, isso aí, isso não é verdade, não. Isso não foi o Espírito Santo, não. Isso é coisa da minha mente. A primeira coisa que veio na minha mente foi isso. Eu disse até a Cláudia, papai, eu acho que eu fui batizado no Espírito Santo. No outro dia eu disse a ela. Só que eu fiquei com aquela pulguinha na orelha. O diabo dizendo, rapaz, Senhor, confirma, papai. O diabo começou a dizer no meu ouvido, isso aí é coisa da tua mente, rapaz, isso é coisa da tua cabeça. Tá doido, ninguém ora em língua não. Como é que vai orar em língua do nada assim, sem uma imposição de mão, sem nada? Mas sabe o que é que Deus vê? O desejo do coração sincero. E a fé, porque você precisa crer. Então, no outro dia, eu digo, sabe uma coisa? Eu vou ver se isso é verdade mesmo. E aí eu comecei a orar. E outra coisa, outro assunto que eu vou falar para você que é importante. Quem ora em línguas não é o Espírito Santo. Eita, eu tô quebrando um biscoito aí para você. É você que ora. Vai orar em línguas é Amém. você. Agora, o Espírito Santo, ele vai te dar as palavras. Mas quem tem que abrir a boca é você. Não fica calado esperando o Espírito Santo mover você para você falar, não. Porque não vai acontecer. Quem ora é você. Sou eu que orando. Sou eu que oro. Então eu preciso abrir minha boca para orar em línguas. O Espírito Santo ele vai se mover por dentro, vai te dar as palavras. Porque as palavras vêm do Espírito, vêm de dentro de você. Lembra que ele disse, fluirão rios de águas vivas. Fluirão. Mas se você não abrir a boca, você não vai falar nada. Quem tem que falar é você, amém? Então eu comecei a falar e aí veio novamente o Espírito Santo se movendo. Cara, isso aí é tremendo, é bom demais. Sabe, quando você passa um tempo orando em línguas, muitas coisas no reino espiritual acontecem, muitas coisas. Deixa o desafio então, se eu fosse depois, você... Deixa um desafio aí. Deixa um desafio aí depois. É isso que eu ia dizer agora. Se eu fosse você, eu começava a desejar isso. Faça a prova. Sabe? Primeiro crer, porque está escrito. E depois deseja isso e busca isso. Porque isso é para todo aquele que crê. Não é para alguns, não. E não pensa que Deus já vai dar a um e a outros, não. Ele quer dar a todo mundo. Está disponível. É o poder de Deus, é o Espírito Santo agindo em você e em mim, para a gente servir melhor a obra dele, para fazer melhor a obra dele. Então, ele é o mais preocupado em te dar isso. Amém? Não deixa Satanás botar coisa na tua cabeça achando que isso não é verdade, que só alguns vão receber. Tira isso, quebra isso. Recebe o Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Então, gente, a gente é muito grato. Esse tema é tremendo. Dá para a gente passar 3 dias aqui conversando sobre esse tema. É muito bom. A gente muito bom. Eu tô ansiosíssimo, eu tô te dizendo, pela sexta-feira, porque as 3 pessoas que vão entrar aqui na live, uma vai falar só do dom de línguas, outra vai falar o que é que você sente quando você recebe os dons espirituais, para você identificar quais você recebeu, e a outra vai falar como fazer para receber. Eita, glória a Deus. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo. Muitas experiências. Eu me lembro uma que marcou, eu até comecei com o Claudio, uma vez a gente foi para um evento lá em Campina. 5 minutos. Pronto, vou terminar com esse testemunho, pequenininho. A gente foi para um evento lá em Campina Grande, na igreja, e os homens ficavam no hotel, e o culto estava sendo no hotel lá, e as mulheres iam para a igreja, lá em Campina, para a sede da igreja.
que era bem distante, cara, e eu nunca tinha ido lá, eu não sabia ir lá. E uma vez, Cláudio, ele ligou para mim, só vem me buscar aqui na igreja. Rapaz, eu não sabia chegar lá, sabe? E às vezes a gente pensa que Deus quer nos ajudar só em coisas difíceis, coisas mirabolantes que são impossíveis, não. O Espírito Santo, ele foi nos dado para nos ensinar. A Bíblia diz que ensinar todas as coisas, todas as coisas são todas as coisas. Então, Cláudia ligou para mim e eu disse, vou lá a gente tinha tido uma palavra no culto lá dos homens que foi sobre, justamente sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito e sobre a unção do Espírito. E aí foi tremendo. Eu saí dali, rapaz, cheio. Eu saí cheio. Aí eu disse, rapaz, eu vou para buscar a Cláudia na igreja. E era distante, só que eu não sabia chegar lá. E eu fiz um desafio comigo. Eu digo, eu não vou perguntar a ninguém onde é. Eu vou daqui até lá orando em línguas. E o Espírito Santo vai me direcionar onde é essa igreja. Olha, foi uma experiência tremenda. Eu não esqueço mais nunca. Eu orando em língua, o Espírito dizia assim, entra aqui à esquerda. Lá na frente ele dizia, entra à direita. Cara, quando eu cheguei, que eu entrei na próxima rua à direita, que eu vi a igreja, meu amigo, eu dei tanto glória a Deus, porque eu não perguntei a ninguém onde era a igreja. Uhum. Eu saí dirigindo, guiado pelo Espírito. E Jesus disse, olha, aqueles que são espirituais sejam guiados pelo Espírito. O Espírito, ele nos guia. Isso é um pequeno exemplo, um pequeno testemunho, mas ele nos ajuda em todas as coisas. Quando a gente começa a orar em línguas, revelações de Deus são dadas tremendamente para nós. Sabe? Coisas que você nem acredita que você vai conseguir resolver. Você vai resolver porque você começa a orar em línguas. Porque o Espírito, ele prescruta o coração de Deus. E todas as respostas vêm para ele, para você. Vêm dele para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Valeu mais uma vez, Adi. Valeu pelo convite aceito também, né? Pelo desafio, na verdade, que foi feito ontem de tarde. E quando é? Hoje? Aí tu, peraí, hoje? Mas amanhã... Eu quero dizer que o pastor Marcos só me pega assim. Ele liga pra mim e diz, quando é que isso é hoje? Aí ele, tá bom, eu pergunto, qual é o assunto? Ele, tá o assunto, eu digo, vamos lá, o Espírito Santo vai me ajudar. Tá vendo que ele serve pra tudo? Pessoal, a gente vai finalizar agora, porque tá faltando 2 minutos para encerrar aqui. Mas a gente vai estar voltando, eu acho que dentro de 5 minutos, já com o Flávio, que é a segunda administração que vai ter hoje à noite. Eu vou tentar voltar às 8 em ponto aqui. Eu vou dar uma ligação antes das 7, né? Pergunta aí em que AP, se ele tiver, a gente já entra às 8, mas no mais tardar, 8h05 a gente está entrando. Amém, amém. Valeu, Adi, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Tchau, Pato. Fica na paz. Boa noite, povo. Mais uma vez, palavra abençoada aí do ministro Adi. A gente vai estar iniciando agora com o Flávio. Quem não conseguiu assistir agora, vai poder assistir ainda durante 24 horas. E eu estou fazendo download dessas apresentações também. E estou colocando lá na página do Facebook, do Facebook não, do YouTube, para que a gente tenha disponível a qualquer momento, inclusive para estudo mesmo. Vocês vão ver diversos pontos de vista aqui. Eu convidei pessoas da igreja presbiteriana, pessoas pentecostais, pessoas da episcopal, pessoas da anglicana. Então, escutem e vão para a Bíblia, vão procurar o que é que está sendo dito aqui, procure o seu pastor e monte aí uma linha de pensamento. Mas eu acho que a gente tem que escutar e tem que levar em oração para ver o que é que o Espírito Santo vai falar. Amém? Deixa eu ver aqui se Flávio já chegou. Ah, Flávio já está aqui. Flávio, eu vou sair agora, Flávio, por causa do tempo, e já vou iniciar uma nova às 8 em ponto. Essa aí entrar. Estou saindo e entrando aqui. O Flávio já está online. Amém? Tchau.